Rosa Cruz é uma religião, uma seita ou uma sociedade secreta? Confira a matéria agora, aqui no programa Pra Você Saber. Olá! É com muita satisfação que estamos recebendo hoje no programa o numerólogo Mestre Guru Lutz, nomeado embaixador cultural e humanitário árabe no Brasil. Assumiu uma das cadeiras da confraria SMS Mundial, nomeado oficialmente Cavaleiro da Ordem da Espada Nobre Águia, Cavaleiro Templário. Tem o 12º grau de estudo na Rosa Cruz, é embaixador da SORE no Brasil, soberano inspetor da SORE, Soberana Ordem Real da Itália, para toda a América Latina, grão-mestre da maçonaria. Primeiramente, queremos agradecer ao senhor por aceitar o nosso convite de participar aqui do programa Pra Você Saber. Obrigado. Eu que agradeço e me sinto feliz em estar com você e com todos os teus seguidores aqui pelo canal 14. Que bom. No seu vídeo no YouTube, Mestre Guru Lutz e sua trajetória, que eu gostei muito, dei uma conferida, é um vídeo de 21 minutos, onde o senhor começa a sua primeira fala no vídeo, fazendo um comentário referente ao número 21. E eu gostaria que o senhor fizesse esse mesmo comentário referente ao número 21 para os nossos telespectadores. Bem, então começarei pelo 21. 21 é o símbolo do mundo dentro da numerologia. 21 dividido por ele mesmo, porque 2 mais 1 é 3, 21 dividido por ele mesmo dá 7. E na nossa vida nós temos 3 7, que é amor, saúde e trabalho. Então são 7 carruagens. Biblicamente, eles falam a carruagem vista por Israel, que cruzou, saiu da antiga Macedônia, foi para Jerusalém. Mas nós, como místicos, enxergamos isso como um exemplo. A carruagem é a própria vida da pessoa. E o que guia a carruagem é a nossa mente. Então, por esta razão, 21 minutos representa os 3 caminhos da nossa vida: amor, saúde e trabalho. Amor para ter motivo para viver, saúde para poder viver e trabalho para poder sobreviver. Que bom, que legal. A Rosa Cruz é uma religião, uma seita ou uma sociedade secreta? Não, a Rosa Cruz, ela não chega a ser secreta, um pouco discreta, mas é aberta. Não é uma religião também não, e sim uma filosofia. A Rosa Cruz nos traz a se conhecer melhor a nós mesmos. E também a Rosa Cruz, ela prepara o homem, o cidadão, porque a Rosa Cruz pode ser homem, pode ser mulher, para viver mais em sociedade, transformar o ser humano mais naquilo que é a essência da vida, que é o amor entre o ser humano. A fraternidade branca, ela iniciou em torno do ano 60 antes de Cristo. Então, dá para ver que vem de muito longe, mas é uma filosofia de vida. Filosofia de vida. Ok. 12º grau de estudo na Rosa Cruz. Para os leigos no assunto, assim como eu, o que isso significa dentro da ordem? Chegando ao 12º grau, nós chegamos à mais alta hierarquia na Rosa Cruz. Mas não diz que aprendemos tudo. A partir daí, continua os conhecimentos, a busca pelos conhecimentos. Chegando ao 12º grau, o cidadão já está apto a procurar também novas informações para contribuir com a Rosa Cruz. Legal. E nos dias de hoje, qual é o papel da Rosa Cruz? No mundo, é buscar uma fraternidade melhor, tentar mudar a mente humana, dar mais valor à vida pessoal, à vida sentimental e um pouco menos na vida profissional, apenas aquele objetivo, eu quero isto, eu quero aquilo, e acaba esquecendo de si mesmo. Legal. Grão-mestre da maçonaria. O que o senhor tem a dizer assim, que é uma coisa recente, né? Para mim foi recente, foi no dia 7 de março, que eu fui levado ao grau 33, isso em Roma, porque como eu busquei esses conhecimentos na Espanha, no Egito, Portugal, mas a elevação para esse grau foi em Roma. Então é um grau a qual é o mais alto grau. Não é um grau de estudo, o 33. É um grau de reconhecimento por aquilo que nós
já buscamos conhecer e por aquilo que nós fizemos. Que bom. Nós vamos a um breve intervalo comercial e na volta eu vou fazer 3 perguntas que os nossos telespectadores enviaram para mim formular para o mestre Guru Lutz. Já voltamos. A partir de agora, Farroupilha conta com uma nova e diferenciada loja de acessórios para o seu celular, computador, tablet e smartphone. A Smart Fan chega com as melhores novidades do mercado. Aqui você encontra capas, películas, carregadores, fones de ouvido, caixas de som e muitos outros produtos para facilitar o seu dia a dia. Venha até Smart Fan e conte com atendimento especializado e interessado em atender a sua necessidade. Smart Fan Shop, Júlio de Castilhos, 1123, Sala 13, Centro, fone 3412-0262, Smart Fan Shop. De volta com o programa e chegou a hora de eu fazer as perguntas que os nossos telespectadores enviaram para mim formular aqui para o mestre Guru Lutz. Muito bem. Sabe-se que para alguém fazer parte da maçonaria, esta pessoa tem que ser convidada por um membro da ordem. Mas alguém que queira fazer parte da sociedade e não tem quem o convide, como essa pessoa deve proceder? Existe uma pequena dificuldade, porque geralmente as lojas, ou grandes lojas, eles convidam. Sempre tem alguém lá, que ele está lá dentro, já um pouco mais elevado, que tem um amigo, um conhecido, que ele vê que é uma pessoa que tem mérito para isso. Porque ser um maçom não é apenas querer usar o nome. Tem que contribuir, tem que ajudar a evoluir a loja, ou a grande loja, e se auto-evoluir. Porque a importância de tudo isso é se autoconhecer. Então, geralmente é através de convite. E sem o convite, eu acho que é quase impossível, digamos assim? Em lojas ou grandes lojas que são oficialmente reconhecidas e que levam bem a sério, é meio difícil entrar sem ser convidado. Muito bem. Vamos então à segunda pergunta dos nossos telespectadores. Volta e meia sempre ouvimos aqueles comentários que a maçonaria está por trás da política, atrás de grandes decisões, atrás de algo grande que está para acontecer ou aconteceu, ajudando no desenvolvimento de uma cidade, país e até no desenvolvimento do mundo. Isso é verdade? Isso é verdade. Para ter um exemplo, os Estados Unidos foi criado pelos maçons, né? E hoje vamos dizer assim, não sei se é a maior potência do mundo ainda, mas acredito que seja. Washington, a maçonaria está tudo, só olhar que está lá, né? Justamente. São 3 sedes-mãe, que é Londres, Washington e Roma, a qual eu pertenço, no caso, né? E muito poucas pessoas sabem, porque até muitas pessoas que são maçons não sabem. A nossa patriarca é uma mulher, e é a rainha da Inglaterra, né? Era uma mulher? É a rainha da Inglaterra, aquela senhora com 100 anos de idade, eu no cargo de embaixador, e também no cargo de grande inspetor geral para a América Latina, eu só preciso, para ver como que é, baixar a cabeça, vamos dizer assim, a ela. Ela está acima de todos. Tem umas denominações, maçom, eu não sei como falar, né? Mas como é a do senhor? São vários motivos, são etapas, são graus, entra como iniciado, ele é iniciado, ele passa por uma aprendiz. Não, mas as denominações da maçonaria, sim. Sim, são vários. No Brasil tem muitos, por exemplo, tem o Oriente do Oriente. Sul, são vários. E o senhor? Eu faço parte da Soberana Ordem Real da Itália. É essa aqui que a gente comentou na abertura. Justamente. Legal. Depois poderei contar por quê. Sim, ok. Vamos então às perguntas dos nossos telespectadores, né, que está todo mundo ligado e querendo, né, conferir. Para algumas pessoas, a maçonaria está relacionada com o satanismo ou com outros grupos misteriosos como os Illuminati. Apesar disso, essa relação não é clara. Não havendo provas concretas que provam essa associação, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem,
Existe esse comentário, é claro, né? Mas, já vou adiantando, para ser um maçom, ele tem que primeiramente acreditar em Deus, senão ele nunca vai ser. Primeiramente ele tem que acreditar em Deus, da maneira que ele queira, mas ele tem que acreditar e respeitar que tem um superior sobre ele. Partindo desse ponto de vista, podemos acreditar que não tem nada com o capeta, como tem uns que falam muito, né? Não tem nada, não. Isso aí é... Tudo que é segredo, tudo que é secreto, cria um clima negativo, mas não tem nada a ver. Não, pode ter certeza, isso aí eu deixo bem claro que as pessoas que se um dia for convidado, podem ser convidados e entrar com certeza que apenas... Tem aquele folclore que falam, né? Ah, vai fazer um pacto com o diabo, né? Aquela coisa toda. Né? Mas isso aí foi Tem que dar alguém da família depois. Mas só que as pessoas também não sabem, uma comparação, que tem foram vários papas que foram maçom, vários papas que foram templários, vários papas que foram Rosa Cruz. E se você percorrer a Capela São Pedro, como eu já tive várias vezes lá, lá está a imagem do Papa grande e do lado a data, tá? E o símbolo de quem ele era. Então não tem nada a ver. É aquela coisa que eu sempre digo, aquilo que as pessoas não conhecem, é mais fácil inventar uma história que não é real do que como inventar uma história real, porque a real eles não sabem o que é, né? Até por causa da história do bode, né? Do símbolo do bode, da maçonaria. Sim. Mas o bode vem desde a Palestina, porque como temos um pequeno segredo entre os maçons, e naquela época eles pegavam um bode e falavam no ouvido do bode para desabafar, eles tinham que contar para alguém, né? Porque sabia que o bode não ia contar para ninguém, né? Então é isso aí, show de bola. E para ser um bom maçom, o que a pessoa tem que fazer? Primeiramente, ele tem que respeitar o próximo como ele gosta de ser respeitado. Ele tem que, no mínimo, valorizar todos os seres humanos. Mas tem alguns pontos, assim, cruciais, né, que não pode sair daquilo? Não. Não é tão... Porque assim, né, ninguém é perfeito. Então, se nós fosse procurar pessoas perfeitas, né, o maçom não pode beber. Pode. Se ele beber demais, vai estourar o fígado dele, o problema é dele, né? Então, mas, na verdade, a pessoa vai se preparando e vai buscando um conhecimento a qual ele passa a valorizar mais e mais a própria vida, e assim ele vai crescendo pessoalmente e profissionalmente. Bom, encerramos as nossas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Agora a questão do Cavaleiro Templário, né? Como é que surgiu isso, assim, para o senhor? Bem, eu sempre fui um apaixonado... De ser nomeado oficialmente, né? Eu era um apaixonado, sempre fui um apaixonado pela história dos Cavaleiros Templários, mas eu acho que estava em mim aquilo e eu não sabia, né? E chegando um determinado dia, passei por uma prova, primeiro na Espanha, depois em Portugal, porque Portugal, o convento dos Cavaleiros de Cristo, foi construído pelos Templários, foi trocado o nome aí na época para a nova perseguição, né? E buscando todos esses segredos, todas essas buscas, eu passei a ser conhecido. Aí gravando um documentário na Itália, eles conheceram o meu trabalho e me convidaram. Aí eu passei por uma sabatina de 1h30, 2 horas no máximo, e foi aprovado. E aí eu fui privilegiado de receber esse título de Cavaleiro Templário da Espada Nobre Águia, que são poucos que recebem. Então foi muito maravilhoso. Isso foi no ano de 2016, em abril do ano passado. Que bom. E é um prazer para, né, toda a produção aqui do nosso programa, Canal 14, TV Cidade, ter aqui um Cavaleiro Templário, né? Oficialmente aqui no nosso programa. Que bom. Eu vi uma vez viajando... E eu adoro filmes de Cavaleiro Templário, leio muito. Eu gosto viajando para a Jordânia, no avião, eu tinha um assunto que estava comentando lá e eu estava sentado quieto. E eu vi que uma senhora falou para um senhor que estava trocando ideia sobre os Cavaleiros Templários, e aí ela disse: ninguém duvida que aqui dentro do avião não tenha um. E eu fiquei quietinho no meu, né? Mas parecia que ela estava adivinhando. Não sei de que país ela era, porque ela conheci no avião, conheci apenas ouvindo ela conversar isso, né? Mestre, assim, eu queria que você fizesse uma explicação referente aos Cavaleiros Templários, né? Que eu sei, mas muita gente está vendo a gente, ouvindo e não está entendendo o Cavaleiro Templário na história, né? Dá uma panorâmica. No ano 1070, Hugo de Paiva reuniu um grupo quase familiar de 9 cavaleiros
de 9 cavaleiros, e foram proteger os peregrinos que viajavam para Jerusalém para conhecer o local de Cristo, a terra de Cristo, porque eles eram assaltados pelos caminhos, né? Então os templários criaram este grupo para proteger. E foram crescendo, foram ganhando doação, aquela coisa toda, né? E foram crescendo. O exemplo está que foi os templários que criou o cheque. E no decorrer do tempo, esses templários viraram milhares, né? Sim, viraram muitos e se tornaram uma potência, por exemplo. Um exército da igreja, né? Justamente. O exército da igreja. As grandes catedrais ajudaram a construir em toda a Europa. E assim, aí depois... Era padres que com espada empunham e lutando. Justamente. Todos eram denominados padres. Todos denominados padres. Todo cavaleiro templário era ou um conhecimento muito próximo a um conhecimento... às vezes até mais, né? Sim. Jacques de Molay, no caso, Jacques de Molay, como se diz, ele que foi morto no dia 14 de março de 1314, ele foi uma pessoa muito poderosa com ele mesmo. A prova está que quem vai ver a história dele, ele morreu queimado aí que vem a parte importante, ele morreu queimado sem se lamentar da dor e olhou para o Papa Clemente e para o rei Filipe IV, que foram eles que condenaram sem motivo, né? Ele diz: vocês estão me julgando hoje, e eu convido vocês para, de imediata, se encontrar na justiça divina para nós ser julgados lá. 32 dias depois morreu o Papa, e no mesmo ano morreu o rei. Sim. E aí, ficaram com medo. Na realidade, no meu entender, eles ajudaram a igreja em muito. Em muito. Né? Porque eles eram padres. Sim. E quando a igreja, em certo momento crucial lá, digamos assim, deixou eles, né, serem extinguidos, né? Mortos, todos foram mortos. A maioria, teve uns que fugiram, mas muito pouco, né? Espalhando pelo mundo com outro nome já, até teve uns que passaram por jesuíta, aquela coisa toda. Mas assim, eles ajudaram muito a igreja, ok, tudo bem. A morte deles foi porque o rei Filipe, conhecido pelo rei Filipe o Belo, ele devia tanto dinheiro para os templários que ele não tinha mais como pagar. Em valor de hoje, que foi calculado recentemente, seria 350 milhões que a França deve para nós hoje. Meu Deus. E nós estamos na justiça para tentar ganhar o que é nosso, porque como foi provado que eles morreram inocentes, e a igreja, tipo assim, modo de dizer, tipo, a igreja não mandou que matasse, mas não fez nada para não matar. E agora, há um ano e pouco atrás, a igreja lança um livro, o Vaticano, comprovando a inocência dos templários e ganhando dinheiro com isso, porque o livro está custando 15 mil reais. Entende? Então, tipo assim, usaram, jogaram fora e agora estão tirando proveito. E nós não estamos concordando com isso muito também, né? Também não tem muito o que fazer, mas estamos hoje uma potência, estamos em 47 países, e acreditando muito, porque a soberana Ordem Real da Itália, o nosso soberano, grande mestre, esse que me nomeou inspetor para toda a América Latina, e também me nomeou, porque eu também sou grau 33, príncipe Rosa Cruz, soberano de Roma. Ele é herdeiro legítimo dos ritos escoceses. O Federico II, que morreu em 1786, ele que implantou de 25 graus para 33 graus na maçonaria. E este soberano hoje, Federico I, que é o meu superior lá em Roma, ele é herdeiro legítimo, porque ele é da hierarquia. Para ele nomear a mim para ser o grande inspetor geral para a América Latina, ele teve que me reconhecer como irmão adotivo. Então foi feita toda a papelama em Roma. Então eu sou, com 63 anos, eu fui dotado por ele lá, né? Então hoje eu sou irmão dele. É uma burocracia muito grande e rigorosa, né? Rigorosa. E o meu serviço como embaixador e como grande inspetor é para todas aquelas lojas e grandes lojas de toda a América Latina que não tem um registro oficial junto com uma grande sede-mãe. Eles podem entrar em contato comigo, estão fazendo contato, claro. E eu estou encaminhando a papelama para ele ser reconhecido oficialmente, com carimbo, com selo, com papelama todo, para ser reconhecido como maçons do mundo e não apenas do país que vivem. Muito bom. Tem uma pergunta que está entre as quais os telespectadores me enviaram para fazer para o senhor, que eu não ia fazer. Opa. Né, optei. Mas agora me deu uma luz agora de fazer essa. Né?
A questão que está na internet, está assim, muito comentado hoje em dia, e a coisa está pegando força cada vez mais, a questão dos extraterrestres, né? Que há uns comentários que até a igreja sabe alguma coisa, católica, né? E que os Illuminati, né? A maçonaria também, alguns grandes poderes dessas, né, entidades sabem de alguma coisa referente aos extraterrestres. O senhor concorda que há alguma coisa que é escondida? Né? Claro que, nesse caso, eu penso assim, se é escondida, não, uma coisa que é importante não pode ser alarmada, né? Porque o pessoal está além do entendimento de algumas pessoas. Mas há alguma coisa, assim, que possa existir, que os Illuminati, Rosa Cruz e maçonaria talvez saibam, e talvez não é importante ser apresentado ao público? E essa resposta eu vou dar em meu nome, não em nome da ordem, porque não me autorizaram. Porque isso está com muita força vindo e vai vir cada vez mais. É real. Uhum. É real. As grandes potências do mundo sabem certinho. O povo não está tão preparado, mas temos que levar em consideração que esses, além do nosso conhecimento, não são do mal e não são seres ruins. Sim. Porque senão eles faria de nós o que eles queriam. Porque claro, enquanto o nosso avião mais rápido, ele anda a 1.200 km por hora, eles fazem 6.600 km por hora. E eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um comentário. Eu sou católico, né? Certo. De repente eu vou fazer um comentário desse e alguém, não, mas ele não acredita em nada, né? Mas algumas coisas que a gente lê, a gente coloca alguns pontos de interrogação, né? Na questão das aparições de Cristo, de anjos lá na antiguidade, né? Então algumas coisas, carruagem de fogo. Então está vindo com muita força agora estudos comprovados que essas aparições para alguns profetas, quando se fala em luz de fogo, carruagem de fogo, porque naquela época não existia carro que nem hoje. Não existia. Então um ser daquela época, uma pessoa daquela época, né? Se não perco o meu raciocínio, o que ela ia denominar vendo um disco voador? Para ela uma carruagem de fogo, elas não sabiam que existia carro. Imagina naquela época, como é que ela ia denominar vendo um disco voador? Onde eu quero chegar? Que há estudos dizendo que o que apareceu para aqueles profetas não era um anjo, era sim, disco voadores, era pessoas, um extraterrestre, que apareceu para conversar com aquelas pessoas. E que nós somos largados aqui por extraterrestres, que eles que começaram a criação conosco. Confirma. Então há uma... Confirma isso, com certeza. Porque se nós pegar, Platão deixou registrado, né, que ele ouviu o avô falando para o pai dele de naves voadoras. Ele registrou, está registrado. Quem visitar o Egito no tempo de Karnak vai encontrar registrado lá. Há 2.300 anos, porque quando aqueles senhores sábios tinham uma visão, eles iam lá e cavavam na pedra, fazia o desenho, né? Então, o helicóptero, que deve fazer o quê? Uns 100 anos que foi produzido, há 2.300 anos ele está lá desenhado bem certinho, como ele é hoje. O submarino, claro, o submarino tem muito mais anos, mas há 2.300 anos já está registrado lá. Sim. Então, alguém tinha que passar isso para... Então, em algumas aldeias de incas, maias, né? Está lá na pedra uma pessoa com oxigênio, com tubo de... Então, eles viram algum ser vindo do espaço. Isso... Porque você nunca vai conseguir desenhar uma coisa que você nunca viu. É? Entendeu? A nossa mente não está além da mente cósmica. Nós não podemos imaginar uma coisa que... Os faraó, Deus, Sol. Então alguém vinha visitar eles com uma nave? Justamente. Então há uma verdade nisso. E essa verdade não vai Claro que muitas pessoas não estão preparadas para aceitar isso. Sabe, a pessoa, né? Tem muitas pessoas que talvez não é bom, porque ela vai... fundir a cabeça da pessoa. Eu teria coisa aqui que eu não falaria, vamos supor. Claro. Mas até sobre Cristo. Entendeu? Quem foi o pai de Cristo? De Jesus Cristo. Portanto, e outros tantos, né? Ísis, Osíris. Se nós pegar uma história e verificar documentos, porque na verdade a gente não pode... Lenda, ela termina logo aí. Eu sempre me amparo em documento. Por exemplo... Tal fato aconteceu há 2.000 anos, mas não tem prova nenhuma. É difícil. Agora, tal fato aconteceu, existe um contado sobre o Irã Abif, que pode ser lenda, pode não ser lenda. Então, muitos falam que foi lenda, que foi um dos 3 mestres do Templo de Salomão, né? Mas eu
Eu estive no Egito e a múmia dele, com o crânio afundado, está lá. Então não tem como dizer, não está lá. E os faraós... Então tem coisa, por exemplo, Moisés subiu ao Monte Sinai, ficou 2 dias e desceu com os 10 mandamentos. Ok, muito bonito. Só que esses 10 mandamentos estão escritos no Egito há 1500 anos antes. Os mesmos. Moisés foi criado por um faraó. A história de Moisés que foi largado no riozinho para salvar, não era real. Ele era filha de uma concubina de um faraó. Então por isso que a filha, jamais um faraó criaria um judeu de forma alguma, né? Um hebreu menos ainda. Então são umas histórias que chegou a nós um pouco distorcida e foi implantada. E hoje está difícil eles tirar isto do ser humano, né? Sim. É difícil tu chegar e dizer, não foi assim, não foi assim, não foi assim. Fica um pouco difícil, então, mas aos poucos agora não tem mais como segurar, pode ter certeza disso. Claro, tem coisa. A questão das discos voadores, né? Tem um profeta, não me lembro agora, que ele saiu de uma caverna e olhou uma carruagem, porque essa é a linguagem da época, uma carruagem dourada, prateada e cuspia fogo. Carruagem não vai fazer cuspir fogo, né? Não. Resumindo, no meu entendimento, e nessa tese dessa pessoa que colocou na internet, é um disco voador, e eu também entendo que possa ser. Imagina naquela época disco voadores, então, olha, naquela época. Mas, então, como a coisa é, né? Nós chegar na porta de um shopping, a porta se abre. Como evoluiu a porta só vendo, né? Há 2000 anos atrás, na Grécia, as portas já se abriam, mas diferente. Você chegava lá no templo, você comprava uns pedaços de lenha, botava no fogo, o fogo aquecia uma água, a água fazia uma pressão e as portas se abriam. Mas outro, de 2000 abria do mesmo jeito. De 2000 anos atrás, botava uma moeda e daí uma coisa de ferro lá mal feito, mas tudo bem, um ferro fundido lá, feito à mão mesmo, botava uma moeda, a moeda caía e enchia o copo de água. E eles ganhavam dinheiro. Pô, é um milagre, é coisa de Deus. Você bota moeda, mas era um truque. Mas eles ganhavam a vida, mas eles tinham inventado. Hoje, tu vai num grande shopping ali, tu bota uma moeda, cai uma ficha, cai uma garrafinha de coca e tá, né? Há 2000 anos atrás já tinha isso. Só, hoje em dia, evoluiu, vamos dizer, a tecnologia evoluiu muito, mas os conhecimentos de hoje, se você vai pegar as armas de guerra do passado, só evoluiu, mas é a mesma história, né? Vem dali, né? Isso. E a inteligência, aquela coisa para manipular e ganhar o povo, o próprio Moisés. Todos os desenhos trabalhados, ele aparece com uma touca de couro, tipo duas aspas aqui, mas é porque ele se queimou. Ele foi que descobriu o salito e a pólvora que dava, e o enxofre que dava fogo. O que ele fazia? Ele espalhava a pólvora, reunia o povo dele e começava a explicar, né? Mas o povo aí, será que é verdade? Será que não é? Vamos pedir um sinal para Deus. Aí ele pegava uma pedra e batia na outra, pegava fogo, a faísca a pedra na pólvora. É que nem a história da planta, que Moisés viu o sinal de Deus, uma planta na Caxemira que pegou fogo. Só que essa planta hoje lá pega fogo todo ano no verão. Ela produz um óleo e... Quer dizer que tem explicação para isso? Tem explicação, então não é... Claro, são sinais da natureza, mas está lá hoje ainda, né? Então, é uma planta, não resta dúvida que ele viu essa planta. Pode que ele acreditou que fosse além da planta, mas é a natureza. A natureza fala com nós, né? Se nós prestar atenção, nós aprendemos muita coisa com a natureza, né? Muito bom. E eu vou aproveitar aqui, né? Fazer uma pergunta para o senhor é numerólogo? Numerólogo. Da Cabala. Né? Como o senhor chegou assim, numerólogo, quero ser numerólogo. Curiosidade. Tinha uma profissão, muitos aqui que estão nos ouvindo sabem, que eu tocava gaita, passava filme nos bairros, anos atrás e tudo. Não, tem histórico aqui, acordeonista, cantor, humorista e curso de detetive criminalista federal. Em 86. Sou ainda, só que no exército, né? O boi está me preocupando. Mas né? Muito bom. A numerologia veio através de curiosidade. Eu quero saber por quê. E aí você vai se aprofundando. E quando eu comecei a estudar Cabala, eu comecei a entender que o ser humano, se ele conhecer a força dos números nele, ele pode se tornar... porque a nossa mente, ela é programada de uma maneira... Aquela pessoa que viu o avô dizendo, se tiver uma casinha e comida, tá bom. Viu o pai dizendo, se tiver a casinha e a comida e um carinho velho, tá bom. A mente dessa pessoa se programa para ser uma mente pobre, para ficar naquilo. Então, essa mente dá para revertir.
E esta mente é uma técnica. E tem que ser num ponto cósmico telúrico, onde tem a energia negativa e a positiva. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, vou dizer, no Brasil, temos um ponto cósmico telúrico muito bom, que é aqui no litoral gaúcho, né? É incrível, né? Os pessoal vão para o Canadá, vão para Machu Picchu, e nós temos um ponto aí. Naquele ponto, você consegue mudar a mente da pessoa, e essa pessoa consegue conquistar profissionalmente, em 7 anos, aquilo que ela levaria 21 anos. É um ponto positivo. É um ponto positivo, porque a conquista está no nosso querer, né? Se nós acreditarmos, vamos mais longe do que se nós não acreditar, né? Que é a história do sapinho surdo, né? Legal. Quero aproveitar, são tantos assuntos e com certeza vou convidá-lo para retornar ao programa para a gente, né, evoluir em mais assuntos, né, que é muito importante, mas eu vou tentar explorar o senhor um pouquinho na questão da numerologia, né, numerólogo. Se eu der a minha data de nascimento, o senhor pode falar alguma coisa referente? Posso, eu não posso fazer um resumo grande. Não, uma coisa assim básica. Tranquilo, assim. tranquilo. O dia que você nasceu? 5/10/64. 5/10/64. Toda pessoa que nasceu no dia 5, para ter um exemplo, ela tem que ter um pequeno cuidado para não entrar em depressão. Não quer dizer que é 100%, não, mas boa parte. O mês que você nasceu foi no mês 10, outubro. Bem, o 10 simboliza a roda da fortuna. Se hoje você está por baixo, amanhã você pode estar por cima. Quando parece que está morrendo, ressuscita, porque simboliza a roda que gira. E o ano 64 novamente dá essa roda. Só que o final, 4, ele simboliza o imperador. Como dizer, eu nasci para vencer. Porque vencer na vida não é se tornar milionário. Vencer na vida é você ser feliz. A grande riqueza não é o que você tem no banco. A grande riqueza é o que não falta para você. Se não falta nada, você está rico. Muito bem. Show de bola. Então, vou deixar esse último momento para o senhor dar um recado para o pessoal da maçonaria, Rosa Cruz, né? E o que o senhor achar importante. Vou deixar um abraço para eles, né? Sim. Para as pessoas que gostam de numerologia, poderia deixar, bom, depois, eu poderia colocar o site, né? Claro, claro. O e-mail também. Sim, agora é tudo com o senhor. Então aí vocês podem colocar depois. A numerologia, as pessoas que quiserem fazer contato comigo podem fazer através do meu e-mail, ou do site mestregurulutz.com.br. O meu trabalho como embaixador no Brasil da SORE, que é a Soberana Ordem da Itália, é representar a Ordem no Brasil. Como grande inspetor para a América Latina, é ajudar as lojas, grandes lojas que querem o reconhecimento junto. E o meu trabalho é trabalhar com palestras e dou atendimento, consultas em vários países, né? E tenho, por exemplo, para ter uma noção como é bom esse trabalho, deve ter visto, eu trabalhei por Real Madrid, que foi um dos casos bastante importantes. Um caso que me chamou muita atenção foi na Espanha também. Eu estava fazendo um programa de televisão e o cara ligava ao vivo. Ao vivo. E dizia, eu quero contratar o guru, e o cara me passou. Aí o cara se apresentou, meu nome é Fernando Garcia, não sei mais o que, tinha 3 nomes. Eu tenho uma empresa, uma transportadora, tenho 117 caminhões e queria contratar ele. E depois, fora do ar, eu perguntei, o que ele quer comigo com 117 caminhões na transportadora? Aí o cara me disse, não, aqui é status de um guru. Eu fiquei assim, né? Um dia depois eu ia ser recebido no Castelo do Rei, na época era João Juan, que hoje é o filho dele, na Espanha, né? Juan Carlos. E quando eu cheguei lá, ele recebeu o papai e quero apresentar o meu guru. Aí eu pensei, pô, então ele está certo, né? E lá na Espanha tem 5, 6 canais de televisão em horário nobre para as pessoas telefonar, passar data de nascimento, fazendo mapa na hora, mapa numerólogo, mapa astral. É mais aberto. É mais aberto. No Brasil não tem isso ainda. Na Espanha tem isso, e toda a Europa. Mas na Espanha foi que eu mais gostei, porque foram fatos, né, importantes, né? Show de bola. Então nós vamos ficando por aqui com o programa e quero agradecer, assim, do fundo do coração, a sua presença aqui, Guru Lutz. Eu agradeço a você, ao nosso técnico aí que trabalhou bastante, trabalhou de pé, por sinal. Israel. Né? E, como eu gosto sempre de dizer, acredite em si mesmo, porque se você acreditar em si mesmo, é meio caminho andado. Então todas as pessoas têm que acreditar nelas mesmo e falo nos 2 DVDs isto, querer é poder, apenas precisamos fazer acontecer. E para fazer acontecer, temos que correr atrás. Muito bem. Tchau, gente. Até o próximo programa.